Olá, hoje a gente vai mergulhar numas fontes que tratam de um assunto que tá dando o que falar lá nos Estados Unidos, sabe? É o aumento que eles consideram alarmante das taxas de autismo. Chegaram a chamar de crise horrível. Uhum. O material que a gente tem aqui é de um evento sobre saúde pública no EUA e traz, assim, visões de gente conhecida, como o ex-presidente Trump, Robert F. Kennedy Jr., e também médicos, autoridades de saúde tipo Dr. Oz, Dr. Bhattacharya, Dr. Makary. Sim, um pessoal de peso discutindo o tema. Exato. E os tópicos principais que saíram dessa conversa foram justamente esse crescimento do autismo, né? Umas preocupações bem fortes sobre o uso de acetaminofeno, que é o Tylenol, durante a gravidez. Ah, isso chamou atenção. Pois é. E também propostas para mudar o calendário de vacinação das crianças e até o anúncio de novas pesquisas e tratamentos lá nos Estados Unidos. Bastante coisa, então. Muita coisa. Então, o nosso objetivo aqui é, investigar a fundo o que foi dito, as recomendações, as iniciativas que apareceram nesse contexto específico dos Estados Unidos. Tá? Tudo baseado só no material que a gente tem. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O ponto de partida que foi bem destacado nas fontes foi esse tom de alarme mesmo sobre o aumento do autismo. Falaram em aumento meteórico. Isso. E os números que eles citaram são, nossa, bem expressivos. Falavam de um caso para cada 10 mil ou 20 mil crianças umas décadas atrás. Uma realidade bem diferente. Totalmente. Para agora, uma estimativa de 1 em cada 31 crianças nos Estados Unidos. E olha só, em alguns lugares, tipo Califórnia, para meninos, falam em 1 para 12. 1 para 12. É impressionante. Representa um aumento, segundo eles, de mais de 400% desde o ano 2000. E a visão que eles apresentaram ali é que um aumento tão rápido assim sugere algo ambiental, sabe? Algo artificialmente induzido, como foi dito lá. Quando você vai de 20 mil para 10 mil e depois para 12, você sabe tem algo artificial aí. Algo que as crianças estariam, sei lá, ingerindo ou sendo expostas. E um argumento central que apareceu forte foi que a genética, por si só, não explicaria essa velocidade toda, né? Certo. Tinha uma crítica bem clara na fonte à pesquisa anterior, que teria focado demais só na genética. O Robert F. Kennedy Jr. chegou a usar uma analogia. Ele disse que seria como estudar os fatores genéticos do câncer de pulmão sem olhar para os cigarros. Nossa, forte a comparação. Bem direta, né? E a partir daí, a defesa foi que os fatores ambientais precisam ser investigados. Tipo, para ontem. E sem restrições, usaram a expressão sem áreas proibidas. Entendi. Abriu o leque de investigação. Exato. Chegaram até a citar o exemplo da comunidade Amis, lá nos Estados Unidos. Alegaram que eles teriam taxas muito baixas ou talvez até inexistentes de autismo. Ah, interessante essa comparação. E qual seria a ligação? A sugestão na fonte é que talvez tenha a ver com um estilo de vida diferente, né? Menos exposição a certas coisas. Por exemplo, eles mencionaram lá que os Amish talvez usem menos vacinas, menos remédios. Mas é importante dizer, né? Isso foi apresentado como uma alegação, uma comparação dentro daquela discussão específica para reforçar essa ideia de investigar o ambiente. Entendido. É uma hipótese levantada por eles. Isso. Bom, e essa ênfase toda em fatores ambientais, em substâncias externas, leva direto para o segundo grande tema que apareceu, né? O acetaminofeno, o famoso Tylenol. E as preocupações com o uso na gravidez. E aqui, olha, a coisa fica realmente interessante. Sim, esse foi um anúncio que chamou a atenção. Com certeza. Anunciaram um plano para a FDA, que é a agência reguladora deles lá, tipo a nossa Anvisa, para a FDA notificar os médicos sobre uma possível associação. Eles usaram essa palavra, possível. Certo, não é uma certeza ainda. Exato. Uma possível associação entre usar acetaminofeno na gravidez e um risco maior da criança ter condições como autismo e TDAH. E eles basearam isso em quê? Mencionaram alguns estudos. Falaram do Boston Birth Cohort, do Nurses Health Study e uma revisão de literatura feita por pesquisadores de Mount Sinai e Harvard. Ok, então tinha alguma base científica sendo citada. Sim. E a recomendação que deram foi bem direta. Limitar o uso de acetaminofeno na gravidez. Só usar se for estritamente necessário por indicação médica, tipo febre muito alta. Entendi. Casos mais sérios. Isso.
E mesmo assim, usar a menor dose que funciona pelo menor tempo possível. Teve até um apelo mais pessoal para que as gestantes tentassem aguentar firme, sabe? Em situações mais leves. É um conselho forte. E teve um dos participantes que foi ainda mais direto. Chegou a falar não tome, a não ser que seja inevitável mesmo. Nossa, bem categórico. Muito. E essa cautela toda, segundo eles, deveria ir também para o uso em crianças pequenas logo depois de nascer, especialmente perto da época das vacinas. Ah, mencionaram essa ligação com vacinas também? Mencionaram. E falaram também de preocupações com possível toxicidade para o fígado e até a ideia de que o acetaminofeno poderia fazer doenças virais durarem mais nas crianças. Entendi, quer dizer, levantaram várias bandeiras amarelas sobre o acetaminofeno. Exatamente. E qual foi a justificativa para esse alerta tão incisivo? Bom, a alegação principal foi que o perfil de segurança do acetaminofeno, pensando especificamente nesses efeitos no neurodesenvolvimento, nunca teria sido validado direito, sabe? Como assim? Argumentaram que as pesquisas anteriores, aquelas que não mostraram riscos, talvez tivessem sido politizadas ou até corrompidas. Foi o termo que usaram. Entendi. Então eles estão questionando a validade da pesquisa existente sobre isso. Exatamente. Mas reconheceram sim que existe a posição contrária. Citaram o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, o ACOG. Ah, sim, o ACOG tem uma posição conhecida sobre isso. Pois é, e o ACOG, em outras ocasiões, defendeu a segurança do acetaminofeno se usado corretamente. Na discussão lá, essa visão do ACOG foi meio que colocada como a posição do establishment médico, que agora estaria sendo desafiada. Faz sentido. É um debate entre uma nova visão e a visão mais tradicional. Isso. E outro ponto que eles mesmos levantaram foi a dificuldade prática, né? Porque não tem muitas alternativas consideradas seguras e eficazes para dor e febre na gravidez. Verdade, é uma situação delicada para a gestante. Com certeza. E para ilustrar essa preocupação que está crescendo, teve até um relato pessoal. O Dr. Macquarie contou que a esposa dele, quando estava grávida, preferiu não tomar Tylenol com uma febre baixa. Entendi. Usou um exemplo pessoal para reforçar o ponto. Exato. É importante a gente sempre lembrar, estamos relatando o que foi dito lá, as perspectivas e os argumentos apresentados nessas fontes que a gente analisou, né? Com certeza. É fundamental manter essa neutralidade. Bom, e essa desconfiança com práticas estabelecidas não parou no acetaminofeno, né? O terceiro eixo forte da discussão foram as vacinas. Ah, sim. As vacinas sempre geram debate. Pois é. E lá surgiram propostas bem concretas para mudar o calendário e até a composição das vacinas infantis nos Estados Unidos. Essas ideias vieram com muita convicção de um dos palestrantes, mas também foram colocadas como pontos para investigar melhor. Que tipo de mudanças eles propuseram? Uma delas foi espaçar mais as vacinas. Em vez de dar várias doses de uma vez para os bebês, distribuir isso em 4 ou 5 visitas ao médico. Para não sobrecarregar o sistema imunológico de uma vez. Seria essa a ideia. Exato. A crítica à prática atual foi feita com uma analogia forte. Disseram que era como injetar tudo aquilo num cavalo. Entendi a imagem. Outras sugestões foram tirar mercúrio, o timerosal, e alumínio das vacinas. Aliás, eles afirmaram que isso já estaria acontecendo lá nos Estados Unidos. Certo. Propuseram também dar os componentes da vacina MMR, sarampo, cachumba, rubéola separados, não combinados. A da varicela, disseram, já seria dada separada. Ok. Administrar individualmente. E por último, sugeriram adiar a vacina da hepatite B, que normalmente é dada logo que o bebê nasce, né? Sim, geralmente na maternidade. A sugestão foi adiar para quando a criança tiver 12 anos. O argumento deles era que a hepatite B se transmite principalmente por via sexual ou sangue contaminado. Então, na visão deles, não seria necessária para recém-nascidos. Entendi o raciocínio deles. E a crença que eles expressaram era que, se fizessem essas mudanças, poderia rolar uma revolução positiva na saúde das crianças. É, uma visão bem otimista sobre o impacto dessas mudanças específicas. Sem dúvida. E como essas recomendações se encaixam no contexto geral da discussão lá? Bom, elas refletem um ceticismo maior que apareceu nas fontes sobre a segurança e a pesquisa de vacinas, né? Ah, sim. O Robert F. Kennedy Jr. falou disso, né? Exatamente. Ele afirmou, por exemplo, que algo entre 40% e 70% das mães de crianças com autismo acreditam que alguma vacina contribuiu para a condição do filho.
É uma porcentagem alta que ele citou. Sim. E ele defendeu muito que essas mães precisam ser ouvidas, não desacreditadas. Ele usou até o termo gaslighted, dizendo que foi assim que administrações anteriores trataram essas mães. Entendi. É uma acusação séria sobre como essas preocupações foram tratadas. Com certeza. E nesse sentido, eles declararam um compromisso de investigar temas que, segundo eles, teriam sido suprimidos ou considerados tabu. O foco seria em fatores ambientais, tipo exposições tóxicas e farmacêuticas, e não ficar só na genética. Então, é quase uma tentativa de redefinir o que é pesquisa válida nesse campo, desafiando estudos anteriores. Parece que sim, desafiando conclusões que, segundo eles, foram ignoradas ou abafadas. Mas, apesar das críticas e das propostas de mudança, teve uma ressalva importante. Qual? Um dos participantes fez questão de dizer que acredita na importância geral das vacinas, citou a da polio como exemplo. Ah, bom, então não é um ataque a todas as vacinas indiscriminadamente, mas a pontos específicos. Pelo que foi dito ali, sim. E para reforçar a preocupação com possíveis reações ruins, contaram uma história de uma funcionária cujo filho teria regredido no desenvolvimento depois de tomar uma vacina e ter uma febre muito, muito alta. Usaram um caso anedótico para ilustrar a preocupação. Isso. E, de novo, né? Nosso papel aqui é só relatar essas preocupações e propostas como elas apareceram lá nas fontes. Perfeito. Mas nem tudo foi alerta e revisão, né? O quarto bloco da discussão trouxe anúncios de iniciativas novas, concretas, de pesquisa e de tratamento. E essas foram apresentadas como algo positivo. Ah, interessante. O que anunciaram? Um anúncio grande foi do NIH, que são os Institutos Nacionais de Saúde, o principal órgão de pesquisa médica do governo americano. Eles lançaram a Autism Data Science Initiative, uma iniciativa de ciência de dados para autismo. Certo. E o que ela envolve? Receberia um financiamento extra de 50 milhões de dólares. E o diferencial, segundo explicaram, seria usar abordagens novas como a exposômica. Você pode explicar rapidinho o que é isso? Claro. Exposômica é um campo de estudo mais recente, né? A ideia é tentar mapear e analisar todas as exposições ambientais que uma pessoa tem ao longo da vida, desde o que come, estilo de vida, até poluição, produtos químicos, tudo. E ver como isso tudo interage com a nossa biologia, com a nossa genética. Entendi. É uma visão mais ampla dos fatores que influenciam a saúde? Exatamente. Uma visão mais holística para entender condições como o autismo, por exemplo. Legal. Além dessa pesquisa, teve outro anúncio importante, esse vindo da FDA, a agência reguladora. Sobre o quê? Eles informaram que iam mudar o rótulo de um remédio de prescrição chamado leucovorina. É uma forma de ácido folínico. A mudança seria para tornar esse remédio oficialmente disponível como tratamento para alguns casos de autismo. Leucovorina para autismo. Qual a lógica por trás disso? A decisão, segundo eles, se baseou em pesquisas que indicam benefícios para crianças que têm uma condição específica: deficiência de folato cerebral. Deficiência de folato cerebral? O que é isso? Basicamente, é uma dificuldade do corpo em levar o folato, que é uma vitamina B super importante, para o cérebro. E as fontes citaram estudos que mostraram que, nesses casos específicos, a leucovorina poderia ajudar a melhorar a comunicação verbal. Falaram em até 60% das crianças tratadas. Nossa, 60% é bastante significativo. Sim. E a hipótese que mencionaram para explicar isso é que a leucovorina conseguiria meio que driblar um receptor de folato no cérebro que estaria bloqueado por causa de uma reação autoimune em algumas dessas crianças. Entendi. O mecanismo biológico proposto. Isso. E para dar um rosto para tudo isso, para essas iniciativas, a discussão teve depoimentos de duas mães, Amanda e a Jack. Ah, trouxeram a perspectiva das famílias? Sim. Elas contaram um pouco das histórias delas com os filhos no espectro autista, um filho descrito como severamente afetado, não verbal, e o outro de alto funcionamento, mas que também teve dificuldades no começo. E as duas se mostraram muito gratas por essas novas abordagens e por se sentirem finalmente ouvidas pelas autoridades. É importante ter essa validação, né, para as famílias. Com certeza. E qual foi o significado maior que atribuíram a essas ações e essas iniciativas? Foi apresentado como um movimento em direção a uma medicina baseada em evidências mais amplas, sabe?
E também uma quebra de silos entre as agências do governo americano. Falaram numa colaboração inédita entre o NIH, que pesquisa, A FDA, que regula, o CDC, que faz o controle de doenças. e o CMS, que cuida dos programas de saúde pública. Exato. A ideia declarada seria ir além das terapias comportamentais que já existem, sabe? E buscar as causas raízes mesmo, para desenvolver tratamentos mais direcionados. Faz sentido, um esforço mais integrado. Isso. E o papel do CMS foi destacado como chave para garantir que o custo da leucovorina fosse coberto pelos programas públicos, o Medicaid e o CHIP, que é o programa de seguro infantil deles. Ah, importante para garantir o acesso, né? Senão não adianta aprovar o tratamento. Exatamente. Fizeram até uma promessa de transparência, We Promise Transparency, e de agilidade, para que as descobertas chegassem mais rápido aos pacientes. Promessas importantes. Sim. E no meio disso tudo surgiu uma pergunta sobre o financiamento do chip. Alguém questionou se cortes no orçamento poderiam atrapalhar esse acesso. E qual foi a resposta? A resposta dada lá foi que o financiamento para esses programas, na verdade, ia aumentar. E que os cortes que fizessem seriam para eliminar fraude, desperdício e não para reduzir serviços. Ok, tentaram tranquilizar quanto a isso. Pelo menos na resposta que deram ali. Então, o que tudo isso significa, se a gente for resumir o que foi apresentado nessas fontes americanas? Vamos lá. A gente tem, de um lado, um quadro de preocupação enorme com o aumento das taxas de autismo lá. Alertas bem fortes sobre o uso de acetaminofeno, Tylenol, na gravidez e na primeira infância. Propostas bem específicas para mexer no calendário na formulação das vacinas infantis. Certo. E do outro lado, o anúncio de coisas novas, linhas de pesquisa focadas no ambiente, usando ferramentas como a esposômica e a aprovação de um tratamento, a leucovorina, para casos específicos de autismo ligados a essa questão do folato cerebral. É um resumo bem completo do que foi discutido. Mas é crucial a gente reforçar um ponto, né? Qual? Que toda essa discussão, esses anúncios, essas ações, tudo isso se refere especificamente ao contexto dos Estados Unidos. Envolve as agências deles, FDA, NIH, CMS. Sim, bem lembrado. Foco total no cenário americano. Exato. As fontes que a gente analisou não entram em detalhes sobre como, ou mesmo se, isso poderia impactar diretrizes em outros países. Não falaram da Anvisa aqui no Brasil, por exemplo, nem de órgãos de outros lugares. Certo. A discussão foi interna deles. Foi. No entanto, teve uma menção sobre repercussão internacional. Quando perguntaram sobre o impacto global dessas decisões, a resposta foi uma esperança, um desejo de que outros países follow essas novas orientações americanas. Ah, entendi. Uma expectativa de influência. Isso. Mas, por agora, o que a gente tem de concreto são recomendações e mudanças focadas na realidade dos Estados Unidos, com base no que estava no material que a gente recebeu para analisar. Perfeito. Contexto é tudo. E para a gente fechar, fica uma pergunta para pensar, que sai direto desse material que a gente viu. Manda. Considerando essa ênfase enorme que deram lá nos Estados Unidos, nos fatores ambientais e em substâncias específicas, tipo o acetaminofeno, os componentes das vacinas, os esquemas, que tipo de perguntas as pessoas, os profissionais de saúde, os sistemas de saúde em outros lugares deveriam talvez se fazer sobre possíveis fatores que contribuem para o autismo dentro dos seus próprios contextos das suas populações? Boa pergunta. Fica aí a provocação, né? Para refletir e, quem sabe, investigar mais a fundo por aqui também.